Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Aos visitantes que aqui estão, sejam bem-vindos. Sejam à vontade entre nós hoje. E vamos adorar a Ele. Vamos começar esse momento com um prelúdio, cantado pelo Ministério de Louvor, a música Exaltado. Vamos ao nosso prelúdio. Amém. O Senhor seja exaltado em nossas vidas. Vamos orar nesse momento, fazer um momento de oração, agradecendo a Deus por esse momento de culto. Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez aqui entrando em Tua presença, Senhor, venho te agradecer por esse domingo, ó Pai, esse domingo que Tu juntaste aqui os Teus irmãos, ó Pai, nossos irmãos, ó Pai, Teus filhos, reunidos, ó Pai, para estar engrandecendo e exaltando o Teu nome, Senhor. Esteja, ó Pai, conosco, ó Pai, durante esse momento, ó Pai, de adoração, ó Pai, esse momento de culto, esse momento de aprendizado da Tua palavra, Pai. Esteja ao nosso lado, ó Pai, esteja cuidando de cada um desses que aqui estão, e daqueles também que não estão, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste a oportunidade de ter esse momento de culto, Senhor. Segue nos abençoando, seja com tudo que temos para participar e para vivenciar aqui agora essa noite. Obrigado por tudo, a oração que te peço, eu te agradeço, em nome do Teu filho amado Jesus. Amém. Conta o número das estrelas, chama-as a todos pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O cuidado de Deus nos sustenta. Vamos, nesse momento, fazer a leitura bíblica que se encontra em Salmos 71, verso 14 a 16. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel. O Deus inteiro
O dia inteiro falarei da tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do teu poder, ó Senhor, meu Deus. Anunciarei a tua fidelidade somente. Nesse momento, vamos, mais uma vez, com mais um cântico que fala sobre promessas, sobre a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Com o nosso Ministério de Louvor, Promessas. Suas
Amém, amados. Eu não sei se a irmã Damiana está conseguindo aí com áudio, aqui para mim que ela está sem microfone. Eu mesmo. Irmã Damiana? Oi. Tá me ouvindo, Vinícius? Sim. Pode orar, tá? Eu tô no do Igor. Tá bem. Tá bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um domingo, Senhor Deus, na tua presença, circunstâncias, Senhor Deus, de tudo que está acontecendo no nosso mundo, Senhor Deus. Senhor, podemos glorificar o teu nome, porque, Senhor Deus, o Senhor tem sustentado a cada um de nós, tem sustentado, Senhor Deus, nossas famílias, tem cuidado, Senhor Deus, da nossa igreja, Pai. Muito obrigado por estarmos, Senhor Deus, aqui para louvar e agradecer o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado. Fica com cada um dos irmãos. É assim que eu te peço, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém e amém. Nesse momento, eu vou estar pedindo à irmã Emily que possa estar fazendo os nossos anúncios no Ministério 360. Boa noite, irmãos. Vamos começar falando da nossa campanha do quilo. A igreja está arrecadando mantimentos, né, e ofertas para esses mantimentos. E os irmãos podem entregar esses quilos, né, todas essas doações, às segundas, quartas e sextas, de 9 a meio-dia, que é quando a igreja está aberta. Por segurança, a nossa igreja ela fica com a porta fechada, então, se os irmãos chegarem lá, tenham um pouquinho de paciência, né? Liguem para a irmã Marta, podem tocar a campainha da igreja, que ela está lá dentro, só que com as portas fechadas por segurança. Se os irmãos não tiverem o mantimento para doar e quiserem doar em ofertas, isso também pode acontecer. Uma outra alternativa é o irmão Vinícius, que tem recolhido esses mantimentos, essas ofertas e até alguns dízimos nas casas das pessoas que entram em contato com ele e pedem que ele vá até lá. Isso também pode acontecer e depois isso é entregue aos tesoureiros e os mantimentos são deixados na igreja para a ação social separar e montar as cestas básicas. Aí na tela nós também temos nossos cultos online, né? Segunda, terça, quinta e sexta são os cultos de oração às 18 e na quarta-feira o culto de oração às 19h30. Eu também gostaria de falar sobre o nosso aniversário. A igreja está comemorando 41 anos, né? Nós temos aí uma primeira parte de anúncios, né, com relação ao nosso aniversário. A segunda parte desses anúncios virá ainda essa semana. A gente está dividindo, né, por semana para facilitar um pouco, visto que são muitos links que a gente precisa compartilhar. Então, Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, há 41 anos, Deus está cuidando de nós. E que bom, nós ficamos felizes de poder comemorar mais um aniversário e ficamos felizes de ter essa ferramenta onde nós podemos nos ver, nos encontrar. No dia 10, né, que já passou na quarta-feira passada, às 19h30, nós tivemos o pastor Evandro e a irmã Juniana. Eles falaram para a gente lá da Itália. Foi um culto muito bom e ele está em nosso Facebook e no nosso canal do YouTube, Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Então, se o irmão que não pôde participar conosco, ou aquele irmão que quer rever esse culto, você tem acesso a ele no nosso Facebook ou no nosso canal do YouTube. Hoje, também, estamos online no Facebook, online aqui no Zoom, e esse culto também irá para o YouTube depois. Então, hoje nós teremos a participação do pastor Roberto Soares, que é o diretor executivo da Convenção Batista do Planalto Central. E no dia 17, quarta-feira, nós teremos o pastor Diego Bravin, que é o diretor-geral da Convenção Batista do Espírito Santo. Estejam acompanhando os nossos cultos, convide mais pessoas, envie o link, ou peça que a pessoa
que o seu convidado adicione o número da nossa igreja, porque através do WhatsApp a gente consegue enviar todos os links e assim todos os irmãos terão acesso. Caso no Zoom não seja possível, o Facebook está online nos cultos de quarta-feira e nos cultos de domingo. Convide pessoas também. E se algum irmão quiser rever, nosso canal do YouTube já está ativo, Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Muito obrigada. A presença de Deus nos fortalece. Vamos, nesse momento, fazer a leitura bíblica que se encontra em Salmos 71, os versos 1, 2, 5 e 6, ainda com a irmã Emily Pontes. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Amém. Amém. Nesse momento teremos uma participação musical com o coro Cantares, com a música Bem Mais Que Tudo. Thank you.
Amém, irmãos. Nesse momento, nós vamos passar para o nosso momento de intercessão. Vamos aqui à leitura dos motivos de oração, né, para esse momento. Agradecer e interceder a Deus pelos 41 anos de nossa igreja. Orar pelo processo de sucessão pastoral. Orar pelos profissionais da saúde. Orar pelos enfermos. Orar pelos aniversariantes da semana. Essa semana nós temos aniversariando a nossa irmã Michele, Delis Derrier, a irmã Marinéia dos Santos, uma irmã da nossa congregação em Barier, a irmã Raquel Rocha, e, comemorando aniversário de casamento, nós temos os irmãos Rosemary e Antônio Paixão. Né? São esses nossos irmãos. Vou pedir para a irmã Kizzy estar fazendo esse momento agora de oração para nós. Estão me ouvindo? Dá para me ouvir? Sim. Sim. Oremos, então. Pai amado, muito obrigado por estarmos reunidos na Tua presença hoje, Pai. Estamos aqui juntos nesse momento, vindo te pedir, ó Pai, e agradecer pela oportunidade desta igreja comemorar mais um aniversário, ó Pai, por 41 anos fazendo o Teu trabalho, pregando a Tua obra, crescendo na Tua presença, ó Pai, nos fortalecendo enquanto igreja, ó Pai. Obrigada, porque mesmo neste momento onde estamos passando por uma transição pastoral, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado e tem nos fortalecido, ó Pai. Obrigado já de antemão pelo pastor que virá, ó Pai, e pelo pastor que está conosco neste momento de transição. Ó Pai, sabemos que o Senhor tem preparado alguém especial para estar conosco nos próximos anos. Pai, viemos pedir pelas pessoas afetadas, ó Pai, neste momento onde o mundo passa por tanta dor, ó Pai, que as famílias que perderam entes queridos, que perderam amigos, possam ser consoladas, ó Pai, possam ter o seu coração aliviada essa dor, ó Pai, de perder alguém que amamos numa situação tão ruim, ó Pai. Pedimos também pela vida, ó Pai, pela saúde mental e espiritual daqueles que estão diariamente, ó Pai, cuidando dos enfermos, cuidando das pessoas que necessitam de mais ajuda nesse momento, ó Pai, que as suas vidas sejam repleta de cuidado com eles também, ó Pai, que eles não se sintam sós, não se sintam abandonados, ó Pai, que nós possamos estar sempre cuidando, ó Pai, também daqueles que cuidam. Queremos te agradecer pela vida desses que completam mais um ano de vida ou de casamento nesta semana, ó Pai, que a vida deles possa ser sempre agraciada pela Tua presença, sempre feliz, e que reunidos com as suas famílias, né, nesse momento onde não podem reunir mais pessoas, que possam se sentir amados e sentir o amor daqueles que mesmo longe ainda têm grande afeto. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu passo a palavra para o nosso pastor Hamilton, para estar apresentando o pastor dessa noite, que nos trará a mensagem. Graça e paz da parte de Deus que é Pai, do Senhor Jesus, a cada um dos meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Você que participa diretamente aqui nesta videoconferência pelo Zoom e também aqueles que estão pelo Facebook nos acompanhando. Eu tenho a grata satisfação de hoje ter conosco aqui um amigo, uma pessoa muito ilustre. Ele tem uma família extraordinária. A gente já tem o privilégio de conviver com ele há algum tempo. Passamos alguns dias com a família. Aliás, eu estou com saudade dessa convivência, que foi uma convivência de 3, 4 dias, a última vez que nós estivemos lá, mas foram
dias extraordinários. Eu e Venância, e estivemos lá com a Vicencina e também tivemos o privilégio de conviver, além da Vicencina, que é a esposa do pastor Robério, com a Hannah, com Abraham e com a Helen. É uma família muito linda, uma família muito especial. E o pastor Robério é uma pessoa muito distinta. Eu já falei outro dia da elegância dele. Um homem de Deus. Eu falei de alguns atributos, mas hoje eu deixo de falar daqueles atributos que às vezes os títulos conferem. Um homem muito preparado, um homem com experiência internacional como servo do Senhor. Deus o tem preparado para uma obra extraordinária. Ele já faz muito como executivo do Planalto Central. Tem uma inteligência privilegiada e tem humildade no proceder. Por essa razão, eu gostaria, nesta hora, de passar a palavra ao meu amigo, pastor de ovelha, servo do Senhor, que com humildade proclamará a palavra de Deus nesse instante. Vamos orar pedindo que Deus o use desse jeito? E eu quero sugerir aos irmãos que coloquem na opção Speaker View para que possam visualizar melhor na tela aquele que estará proclamando a palavra de Deus. Pai, nós louvamos ao teu nome, rendemos graças porque pastor Robério está conosco nesta hora. E a nossa oração é que ele seja o teu instrumento para falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu sei que eu não estou ouvindo os irmãos, mas eu sei que todos disseram amém, amém, concordando vigorosamente com isso. Robério, uma alegria muito grande tê-lo conosco. Deus te abençoe. amém. Fique à vontade. Amém, muito obrigado. Eu queria agradecer em nome de Jesus o privilégio de estar com os irmãos nessa tarde e noite, nessa viração de dia, né? Meu amigo, pastor Hamilton, Venância, toda a sua família, um privilégio estar-los vendo, né? Graças a Deus e a tecnologia, está vendo e conhecendo os irmãos. Muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado pelo convite honroso da igreja, através do pastor Hamilton. A irmã Vicencina, está todo mundo em casa, mas eu chamei a Vicencina agora aqui, ela disse, não estou com visual, estou com visual de quarentena, não estou com visual de aparecer para os irmãos, me deixa aqui. Eu disse, tá bom. Então, ela está logo ali preparando o nosso jantar, mas saúde os irmãos também com alegria. Bom, amados, que dizer, muito obrigado mesmo, muito me alegra o convite do pastor Hamilton. O pastor Hamilton você já conhece, essa pessoa carinhosa, e tivemos, sim, um tempo muito prazeroso. Mas sei que estamos numa reunião do Zoom, poderia ficar aqui, primeiro, conversando, essa conversa boa de irmãos em Cristo, da alegria de servirmos juntos a Deus, mas pelo convite honroso de partilhar, queria começar agradecendo também a Deus pela vida dessa igreja, pelos 41 anos. Eu sou executivo aqui do campo do Planalto Central, e sempre que vamos a um aniversário de uma igreja, eu tenho no meu coração a certeza de que muita história acontece na igreja, muitas famílias são abençoadas, muitas vidas transformadas, e eu, todas as vezes que chego, eu sou uma pessoa profundamente respeitador da história. A história ela é sagrada. E uma história de 41 anos, eu quero parabenizar os irmãos, agradecer a Deus, porque tenho a certeza de que nesses 41 anos muita coisa aconteceu, muita gente foi abençoada na primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, aí em Duque de Caxias. E para mim é um privilégio entrar num dia como esse, tão especial, para fazer parte da história dos irmãos, dessa bela história. Muito obrigado mais uma vez, eu agradeço a Deus o privilégio. Queridos, nesse tempo que nos foi dado, e é um tempo breve, eu sei bem o que é esse tempo de live. Hoje pela manhã já fiz uma live, quase todos os dias nós temos participado, e é um tempo muito exíguo. Eis que lançai toda a vossa ansiedade
no Senhor e Ele cuidará, Ele tem cuidado de nós. Isso é uma verdade. Verdade absoluta, verdade na palavra. E nós precisamos, na verdade, crer nessa verdade. A verdade é a verdade absoluta, mas o conhecimento da verdade se relativiza pela nossa fé nas instabilidades humanas, instabilidades emocionais. Por isso, a palavra, ela é a palavra. É a palavra que sai da boca de Deus, da boca de Deus, da qual nós vivemos. Mas o que é que enfraquece? Nunca a palavra. O que enfraquece é a nossa segurança nela. Às vezes, a nossa fé. E, claro, isso é uma característica humana das instabilidades, das coisas que nós passamos na vida. Em momentos como esse que o Brasil e o mundo está passando. Que coisa sofrida. Talvez ninguém, creio que ninguém imaginaria que nós viveríamos isso. Quando passamos a entrada de 2020, cheio de esperança, cheio de perspectivas, fazendo planejamento estratégico, né, pastor Hamilton? E pensando no que iria acontecer em 2020, e nos vem logo no meio de março o decreto são 90 vidas, pessoas conhecidas. Conversava com o pastor Hamilton, acho, semana passada, e perdi 2 primos aí no Rio. Irmãos, acho que teve um problema de conexão. Pode ter Pastor sido Roberto, a sua conexão, ela caiu para nós aqui. Na verdade, o seu áudio, né? O visual ficou congelado. Peço perdão aí ao irmão, não, mas eu creio, sim. Eu creio que é a conexão aqui mesmo. Dizem que as demandas de internet estão bem mais densas e a internet está caindo em vários lugares. Fique à vontade, pastor. Então, perdão também aos irmãos. Queridos, então, como vinha dizendo, perdemos 2 primas. Sei que os irmãos certamente têm pessoas conhecidas que perderam, e isso tem sido muito trágico. Mas o Senhor nos chama para não esquecer e firmar o nosso coração na palavra dele, que é a nossa rocha. E essa é a palavra que eu trago para os irmãos hoje, compartilhando do meu coração essa palavra desde o primeiro momento dessa crise. Tem sido a palavra que Deus tem falado ao meu coração, que está no Salmo 46. Os irmãos têm o texto. Se me permitirem compartilhar a tela, eu posso colocar o texto que está bem aqui na minha tela. Salmo 46. Os irmãos estão acompanhando? Estão visualizando a tela? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Queridos, esse texto me tem falado ao coração. Deus tem falado muito comigo através desse texto. E o que pontos nós podemos tirar para nós nesses breves minutos de reflexão? Como falei, a palavra ela é absolutamente a palavra de Deus. Ela é solidamente, imutavelmente a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus e sai para nós, para o seu povo, é o que está aqui no Salmo 46. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Queridos, nós temos vivido momentos, sociologicamente, momentos idênticos. Tem todos os pontos de uma guerra. Sim, nós estamos quarentenados dentro de casa. Nós estamos, por vezes, com os direitos mais fundamentais de liberdade privados. Nós temos visto muitas mortes, muitos sepultamentos, pessoas perto de nós. Nós temos vivido restrições também financeiras e econômicas. As cidades estão paradas. O mundo está vivendo praticamente a mesma coisa, dadas algumas exceções. Mas, nesse tempo análogo de guerra, a palavra diz: ele é o nosso refúgio. Ele é o refúgio e fortaleza. Fortaleza. Fortaleza é quando nós estamos encastelados, não apenas quarentenados, mas estamos dentro de uma fortaleza. Há algo que nos envolve, que nos cobre, que nos protege, que nos rodeia, e impede e nos dá segurança. E ele diz que é o nosso socorro bem presente. É interessante com a beleza da palavra de Deus quando diz que não apenas é presente, ele diz o socorro bem presente na hora da angústia, socorro bem presente na tribulação, depende da versão que o irmão tenha. E ele diz, portanto, verso 2, ou seja, por portanto que nos acontece, nós não temeremos. Por isso, por Deus ser o nosso refúgio e fortaleza, nós não temeremos. Ainda que, irmãos, ainda que, quando eu estou falando isso, tem no meu coração o sentimento, a sensibilidade. Eu consigo imaginar que os irmãos podem ter pensado em seu coração, mas pastor, ele é o nosso refúgio, mas eu conheço uma irmãzinha que morreu. Ele é o nosso refúgio, mas é aquele povo sofrendo, que sequer pode acompanhar o funeral de um parente seu. Senhor, isso são, irmãos, sentimentos do coração que, por vezes, nós não temos coragem de pronunciar. Mas nós, como pastor, que estamos comunicando a palavra, nós imaginamos o que se passa no coração de cada um de nós, no coração do homem. Sim, queridos, ainda, por isso esse ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que tudo isso, que as circunstâncias, nós sabemos, tanto em canções como como pela palavra, que nós não vivemos por circunstâncias. Queridos, o que significa isso? Aquilo que nutre a nossa fé, que nutre o nosso coração. O autor C.S. Lewis, autor cristão, ele diz que a batalha da fé começa na mente. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, não andeis ansiosos, como o próprio texto, o tema dos irmãos desse aniversário diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos, não deixe que isso ocupe a sua mente. Filipenses 4:8, não deixe que isso domine você, porque ainda que os montes se lancem no mar, que as ondas tumultuem e espumejem, há um rio cujas águas ou cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmãos, ainda que, mas
Todavia, contudo, apesar de tudo que nós possamos viver e ver, nós precisamos saber, o profeta Jeremias, lá em Lamentações, diz, porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que eu preciso permitir, o que eu tenho que cuidar, como diz a palavra, sobre tudo que tem que se cuidar, cuida do teu coração, porque deles são as saídas da vida. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com o que deixamos permear e penetrar a nossa mente e o nosso coração. Porque nós não vivemos por circunstâncias. Mesmo que elas sejam as mais difíceis, como diz o Salmo 23. Como diz o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Um vale de sombra e de morte, como diz algumas versões. Ainda que o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. O profeta Jeremias, como diz, depois de todo o sofrimento que ele narra em Lamentações, ele diz, mas eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Voltando para esse texto que diz, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Verso 4. Ainda que todas as notícias sejam más, todas as emissoras tragam notícias terríveis todos os dias, e por que não dizer o dia todo? O verso 4 diz, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. O santuário, ou seja, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, verso 5. Amados, Deus está no meio da sua casa. Deus está no meio da sua vida. Deus tem a sua, a minha e as nossas vidas nas mãos dele. Ainda que todas as notícias sejam as que têm sido, ainda que tenhamos notícias tão tristes e esteja sofrido o nosso coração por qualquer que seja a razão, eu preciso assegurar em meu coração, em minha alma, maior que qualquer ansiedade que eu possa ter. E, na verdade, eu devo não estar ansioso, mas se há alguma ansiedade, devo fazer conhecidas as minhas petições diante de Deus através da oração. E o Deus de paz guardará nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. É o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses. E ainda que muitos um rio cujas águas alegram de um riacho. E nos convida que tenhamos essa reflexão. Há um rio de águas tranquilas. Há um rio calmo. Um lugar onde as águas na presença de Deus, no lugar máximo. Deus está no meio da balada, é o que diz a palavra. Deus está e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Assim mesmo ele diz, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, ou seja, desde a madrugada do amanhecer. Olha, queridos, esse verso é tão contemporâneo. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A terra se derrete. A terra estremece. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, diz o Salmo e diz o salmista. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele nos convida, queridos, no verso 8, dizendo, vinde contemplai. Venha contemplar. Atente os olhos para isso.
não necessariamente pelas circunstâncias, mas atente os olhos para isso. O que é isso? Para Deus, para os rios de águas tranquilas. Esse sim, esse riacho, ou esse rio poderoso de águas tranquilas é que refrigera a nossa alma. E ele diz, vinde, contemplai. Vinde, contemplai. Volte os olhos para mim. Ei, volte os olhos para mim. Lembra no deserto, quando as serpentes mordiam os pés do povo de Israel, por rebeldia, pelo povo não prestar atenção a Moisés. Por rebeldia, Deus fez a serpente de bronze e colocou na mão de Moisés. E disse, aquele que estiver com os olhos fitos na serpente de bronze, ou seja, na liderança de Moisés, o meu servo, vinde, contemplai, voltai os olhos para mim. Aquele que estiver olhando para a serpente, não para a serpente de bronze no deserto, não morrerá. O Senhor diz aqui, numa perspectiva análoga do mesmo princípio, vinde e contemplai. 1 Pedro 5,7 é o texto que os irmãos têm por tema, diz, lançando sobre ele a nossa ansiedade. Os sofrimentos, as angústias de um momento tão difícil que o Brasil, o mundo, nós, cada um de nós e todos nós estamos vivendo. Ele diz assim, no meio disso tudo, vinde, contemplai. Contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Queridos, que texto admiravelmente pertinente a esse momento. Ele põe termo à guerra. Ele, o Senhor, é quem fará com que essa tribulação passe, irmãos. É a voz do Senhor que quebra o arco e despedaça a lança, que fará com que isso passe, com que essa tempestade passe, com que tudo isso passe. Sobre o Brasil e sobre o mundo, devemos crer, devemos falar, devemos orar e esperar, porque ele põe termo à guerra, até aos confins da terra. Ele quebra o arco, ele diz, parou, chega, é ele, é ele, é ele. Nossos governantes estão em profunda, como em qualquer crise, profunda, vamos dizer, desorientação e tribulação. Todos eles. Nós não vamos entrar nesse viés absolutamente, mas numa perspectiva de contexto. Uma grande luta de reflexões, de palavra, de influências e de motivações até. Mas quem põe termo à guerra é o Deus a quem nós servimos. Ele tem cuidado de nós. Você pode repetir aí no seu coração, na sua casa, ele tem cuidado de nós. Você pode repetir isso, irmão? Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim. Cada um de nós tem, desde a infância, tantas cicatrizes, né? Lembranças, tristezas, sofrimentos. Mas você está aqui, nessa live, nesse culto virtual, pela internet, mas você está percebendo e você está contando uma história. Você chegou até aqui. E, queridos, prestando atenção bem ao nosso relógio aqui, ao horário, preciso me adiantar alguns versos. Deus tem cuidado de nós. Fica tranquilo, pastor. Pode usar o tempo à vontade. Tá, muito obrigado, querido. Ele põe termo à guerra. É o nosso Deus que vai acabar tudo isso. É o nosso Deus que fará cessar. É o nosso Deus que quebrará o arco e despedaçará a lança. É Ele, é nele que está posta a nossa esperança. Nele, Ele é a nossa rocha. É nele que devemos esperar. Vinde, contemplai. Ele está chamando para ele. Ele está chamando para ele a atenção. Ele é quem quebra o arco e que queima os carros no fogo. E por fim, ou melhor, concluindo, mas nessa narrativa de chamar a atenção para si, Deus sabe o que você está passando,
Deus sabe como está seu coração, suas emoções, as minhas emoções, os nossos desejos, esse trancafiamento, essa impossibilidade de andar, de ser feliz, de ser livre. Ele diz, aquietai-vos, Robério. Aquieta-te. Descansa. Eu sou o teu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Nessa palavra eu sinto duas coisas muito fortes. Primeira ele diz, aquietai-vos e entenda que eu estou no controle de todas as coisas. E a outra aquietai-vos e sabei que não é você que é Deus, eu é que sou Deus. Essas duas coisas, Deus quer dizer que não somos nós que estamos no controle de nada, nem ninguém. Ele diz, é Ele, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aquietai-vos e sabei que eu estou no controle, minha filha, minha serva, meu servo, meu filho, aquieta-te, papai está no controle. Tem uma história muito linda, creio que os irmãos podem conhecer. Diz que uma criança estava viajando num banco de um avião, um assento de avião, sozinho. E, de repente, as pessoas ao redor, e aquele avião entrou numa zona de turbulência muito forte, mas muito forte. E o avião chacoalhou. E diz que todas as pessoas ficaram muito atônitas, se segurando uns nos outros, se segurando no banco, e aquele tumulto. E algumas malas caíam do maleiro, e algumas pessoas gritavam, pessoas nervosas, e olharam para aquela criança. E ela estava com um brinquedinho. E ela só brincava no banco com o brinquedo, totalmente tranquila, totalmente relaxada, e as pessoas ficaram impressionadas. Passaram-se ali alguns 5 minutos, 6 minutos de turbulência, e até que um adulto chegou até aquela criança e disse, nós estamos aqui gritando, todos nervosos, e você, numa turbulência desse avião, viajando sozinho. Você ficou todo o tempo brincando, se divertindo. O que se passou? Você percebeu o que estava acontecendo? Perguntou a criança. Um adulto perguntou à criança e ela disse, sim, claro. Mas eu estava totalmente tranquilo, porque o piloto é o meu pai. Eu conheço aquele que está pilotando, é o meu pai. E eu sabia que ele iria nos tirar dessa turbulência. A história dessa criança nos ensina como nesse verso, como nesse texto, quando o Senhor diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele quer trazer para nós, talvez, a quietude daquela criança que estava num voo turbulento, muita gente perturbada. Mas Deus dizia, ei, eu, seu pai, dono da sua vida, aquele que cuida de você, o teu Senhor, o teu pastor, é que está no comando de tudo isso, é que está no controle de tudo isso. Aquietai-vos, porque eu tenho cuidado de vós. Eu sei tudo sobre você. Sei como está seu coração, sei como está a sua alma. Sei todas as coisas, de todos, em todos os tempos. E eu te digo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Você pode repetir isso? O Senhor dos Exércitos está conosco. Você pode crer nisso. Você pode se deleitar nesse texto. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nosso refúgio e fortaleza. Ele está conosco. Ele está com você, meu irmão, minha irmã, na sua casa. O Deus de Jacó. O nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Está conosco. Ele é o nosso refúgio. Queridos, eu sei que, como todos os irmãos, e já disse, não sei, às vezes a gente acha, eu não tenho mais paciência, amanhã, segunda-feira, vai começar outra semana, tudo isso. Eu quero dizer a você o que diz esse texto. Vinde,
e contemplai. Contemplai as obras do Senhor. Voltemos os nossos olhos, os nossos corações para Deus e contemplar o que Ele tem feito na terra. E quando todas as coisas, como já se diz, todas as coisas aparentarem estarem fora de controle, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão na palma da mão do Senhor. Inclusive a sua família, a sua vida, as suas finanças, as suas contas, a sua saúde, o seu fôlego de vida, seu bem-estar, a sua casa. Nada lhe foge do controle. Nós não pertencemos a outrem. Nós pertencemos ao Senhor dos Exércitos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. 41 anos de história. Devem nos inspirar, devem nos alegrar e alegrar os irmãos por imaginar quanta coisa Deus já fez. Mas eu quero dizer aos irmãos, com muita humildade, mas também com muita alegria no coração, de que Deus está nos chamando para agradecer a Ele pelos 41 anos. Mas olhar para frente, porque o Deus que sustentou essa igreja e fez tanta coisa na vida de tanta gente, nesses 41 anos, Ele diz, contemplai, vinde contemplai, contemplai as minhas obras e aquietai-vos, porque eu sou Deus. Quantos 41 anos Deus ainda quer para a primeira Igreja Batista Universitária do Brasil? Quantos 41 anos? Quantas vidas ainda Deus quer transformar nessa igreja? Quanta gente Deus quer abençoar? Quanto lar, quanta família Deus quer restaurar? Deus quer abençoar muita gente. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. E vamos a cada dia, não apenas nessa segunda-feira, mas até que chegue o 42º aniversário, 43º, 45º. Essa igreja chegou até aqui porque ela tem crido e tem vivido ao Deus que está no controle de todas as coisas. Tem vivido esse rio de águas tranquilas, apesar do que possa viver o mundo. Nós devemos a cada dia voltar os nossos olhos, agradecer a Deus. Obrigado, Deus, pelos 41 anos dessa igreja, porque o Senhor é quem tem nos sustentado. O Senhor é quem tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de vós. E Ele diz, vinde e contemplai, aquietai-vos que eu sou Deus. Eu quero fazer muito mais. Eu tenho a certeza, e os irmãos também, que essa seja a nossa oração, que assim esteja o nosso coração, os nossos olhos para o Senhor, dizendo, vem, Senhor, para mais uma segunda-feira que é amanhã, para mais um amanhecer que é amanhã, para mais uma semana, para esse mês de junho, para o mês de julho, para os 42 anos da nossa igreja, para os 45 anos, para os 50 anos dessa igreja. Deus vem, nós queremos ver as suas obras contínuas e dia após dia. Nós ousamos viver a vida pela fé e não pela circunstância. Queremos sim contemplar, ó Deus, as tuas obras no nosso meio, porque o Senhor está no meio dela, não será abalada. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe cada um dos irmãos. E eu queria, nesse instante, orar pelos amados, no nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pelo teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados, pela tua delicadeza, ó Deus, em cuidar de cada um de nós. Ó Pai, nós sabemos que a tua poderosa mão está sobre a nossa casa. A tua mão, a tua nuvem, como no povo de Israel, está sobre a nossa família. Ó Deus, nós sabemos que o sol da justiça, a coluna de fogo, está conosco nas noites escuras. Ó Deus, obrigado pela primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias, pela vida de cada irmão,
pela vida, ó Deus, dos membros fundadores. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Hamilton, da irmã Venância. Ó Deus, obrigado pela vida da liderança dessa igreja. Que o Senhor continue fazendo coisas maravilhosas, fazendo esse rio de águas tranquilas sempre transbordar no meio dessa cidade, dessa comunidade, trazendo paz, trazendo segurança, sendo refúgio e fortaleza para cada um que vive, ó Deus, aos arredores dessa igreja e também distante, para essa cidade, para o Rio de Janeiro inteiro, ó Deus, para o Brasil e para o mundo, que a tua igreja seja a cada dia, nesse tempo de pandemia, num tempo de desnorteamento, tempo de dúvidas, ó Deus, que a tua igreja seja sempre o refúgio e a fortaleza para um povo atordoado, para o povo perdido desse mundo. Que o mundo possa sempre ver na tua igreja uma expressão do Deus que é o nosso Deus. E nos abençoa. Muito obrigado pelo aniversário dessa igreja. Muito obrigado por esse dia, por essa palavra. E eu te agradeço de todo o meu coração, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pastor Robério, muitíssimo obrigado por esta tão valorosa palavra. Pastor Robério, eu falei aqui em nossa igreja, eu disse que a Igreja Batista do Lago Norte Sim. é uma das igrejas que eu considero como referência em termos de relevância. Então, logo passe essa fase aí de Covid, eu vou convidar alguns irmãos só para ir conhecer a relevância do trabalho que os irmãos têm realizado ali, como uma igreja se torna significante. Nossa igreja é uma igreja extraordinária, a igreja universitária é fantástica, tem gente muito boa, Então, eu tenho tentado promover a aproximação de gente boa e de igrejas também muito boas. É uma igreja, a igreja que o pastor Robério é pastor, ela não é uma igreja perto de nada. Ela não é distante 100 quilômetros, eu não sei quantos quilômetros está de Brasília, do centro de Brasília, mas deve dar mais de 20 quilômetros ou algo perto disso. Não me lembro exatamente, que eu fui de táxi, mas, irmãos, eu não sei de onde sai tanta gente para lotar um templo. Para quantas pessoas aquele templo, pastor Robério? Em torno de 500, com algumas adaptações. Agora não mais, né? Mas é entre 400 e 500, sim. Mas lota o templo e de manhã superlotada, à noite superlotada. É um trabalho evangelístico, trabalho em área social, área educacional, várias frentes de ação. Eu fiquei muito impactado e grato pela oportunidade de ter estado na sua igreja e agora trazendo para proclamar aqui a palavra de Deus. Muitíssimo obrigado. Deus continue te abençoando e te usando poderosamente. Amém, meus irmãos? E agora, algumas irmãs vão continuar falando aí. Amém. Na sequência. Querido, obrigado. Boa noite, irmãos. Nós já damos continuidade ao momento 41 anos. Né? 41 anos a nossa igreja tem louvado ao Senhor, tem feito um trabalho relevante na comunidade onde estamos. E o nosso tema para esse ano é Bíblia Universitária, Deus está cuidando de nós. Né? Então, nós vamos repetir, cada um na sua telinha, nós vamos falar juntos desse tema. Né? Bíblia Universitária, Deus está cuidando de nós. E a nossa divisa, ela está em 1 Pedro 5, de 5:7, que diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. E nós sabemos que isso é uma realidade nas nossas vidas, é uma realidade na vida da igreja. E nesse momento nós teremos mais um momento de recordação. Né? A gente ainda está recordando a memória recente da nossa igreja, porque é muito bom quando a gente vê, né, as nossas fotos, quando a gente vê esse momento, a gente percebe, né, cada dia mais o cuidado de Deus na vida de cada um de nós, né?
a saudade, porque nós não estamos juntos, né? Estamos através das redes sociais, e a vontade, né, de quando estar juntos fazermos muito mais pela obra do Senhor. Então, vamos assistir o nosso vídeo com as nossas recordações nesse momento. Confia no Senhor, querido. Ele tem o melhor para você. Invoque o nome dele. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Que eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura.
Essa é mais uma recordação da nossa igreja, né? Como a nossa igreja gosta de se abraçar, né? Como a nossa igreja gosta de estar juntos. E isso é uma marca registrada do nosso pastor, né? Ele sempre fala assim, no final do culto, tem 2 frases, né? Que ele sempre fala, Deus caprichou em você, e na hora da saída ele fala, dê pelo menos 5 abraços, né? E esse momento, né, de 41 anos, a gente também quer fazer um momento de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, né? Hoje é o 2º domingo de junho, e a história do pastor Hamilton se junta, né, com a história da PIB Universitária do Brasil. E a gente não poderia deixar de agradecer ao Senhor pela vida do pastor, né? Pelo exemplo que ele tem dado, pela força que ele nos tem dado, né? Nossa igreja passa por esse momento de sucessão pastoral e o pastor Hamilton tem nos orientado, tem nos dirigido, né? Tem tirado as nossas dúvidas, tem sido um pastor presente, atendido da nossa igreja em todos os momentos. E a gente sabe que nesse momento de pandemia, né, onde todo mundo, o mundo inteiro, todos nós tivemos que nos reestruturar, até as igrejas, assim como as igrejas, né? Muitas lives que o pastor tem que participar, porque a sua atribuição não está apenas à PIB universitária, mas a todo um campo fluminense de igrejas, de pastores que ele precisa dar atenção, né? E nós não temos a mínima noção de todas as dificuldades, né? De tudo que o pastor Hamilton e tantos outros pastores têm passado, né? E a primeira estrofe do hino 454, ele diz assim, nas primeiras frases, temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Então, nós não podemos mensurar, né, o que o pastor tem passado, mas nós temos a certeza de que o Senhor tem cuidado dele e tem cuidado de nós, né? Confia e cuida, né? E Deus tem fortalecido, né, o pastor, fortalecido a igreja a cada instante. E a gente quer deixar essa palavra, né, de Jeremias 3,15, que diz, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Né? A nossa igreja tem vivido um momento com um pastor que ama a nossa igreja, que ama as suas ovelhas, né? E isso tem nos ensinado com sabedoria, né? E isso a gente pode perceber através da vida do pastor Hamilton, da irmã Venância, né? Que estão sempre a sua ajudadora, né? Está sempre ao seu lado em todos os momentos. E aí a irmã Aline, a irmã Cristiane e a irmã Wayne, representando os seus ministérios, representando a igreja, a irmã e a Aline representando toda a juventude, né? Adolescentes e jovens, ela estará dando uma palavra. A irmã Cristiane representando o Ministério Elos, e a irmã Wayne vai encerrar, representando a diretoria da igreja. E aí vamos seguir nessa forma. Aline, Cristiane e irmã Wayne. Bom, é um prazer, né, poder estar nesse momento, né, prestando essa homenagem. Eu acho que a gente tem muito o que agradecer, né, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de ter o pastor Hamilton neste momento com a gente, né, um momento difícil e um momento de desafios, né? A gente não sei nem se a palavra é difícil, é desafio, né? E o pastor Hamilton aceitou o desafio antes de pandemia, né? O pastor Hamilton aceitou o desafio de ajudar a nossa igreja a caminhar, né? A procurar por um pastor que estará conosco em breve, mas nós agradecemos a Deus por isso, né? Pela sua disponibilidade. Agradeço também ao pastor Alecrim, que tem se disponibilizado na congregação. Nós temos a oportunidade agora de vê-lo mais vezes, né? Geralmente a gente encontra com ele mais no Facebook, né? Mas a gente tem a oportunidade de estar com ele nas reuniões de oração também. Ele tem participado conosco mais vezes, né? Então, isso também é uma alegria muito grande poder tê-lo presente sempre com a gente. Agradeço também aos pastores que têm nos visitado, né? Nós temos a oportunidade de ter vários pastores neste momento nos visitando. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Representando a juventude, nós sentimos o cuidado que o pastor tem com a gente, sentimos o cuidado que o Senhor tem
dado ao nosso pastor para que ele cuide de nós. Então, nós agradecemos a Deus porque eu lembro muito do Conaberd do ano passado, em que o pastor Hamilton foi falar aos adolescentes que estavam lá naquele congresso, e aí os nossos adolescentes, nós tínhamos 7 adolescentes, e na hora que o pastor Milton foi falar, falou assim, olha, eu vou falar uma frase, e aí todos os adolescentes da nossa igreja já começaram a falar uns para os outros qual era a frase, antes do pastor terminar. Então, eles já falaram, Deus caprichou em você antes. Então, isso fica registrado no coração, né, no nosso coração, e a gente se alegra muito, muito mesmo, pela presença do Senhor com a gente. Toda oportunidade que o Senhor tem de estar com a gente. A gente sabe que as atribulações são muitas, as atividades também são muitas, em diversos lugares, mas o Senhor tem permitido que tanto o pastor Hamilton quanto o pastor Alecrim, quanto esses pastores que passaram também pela nossa igreja, estivessem conosco, guiando a nossa igreja, né, para que a gente hoje estivesse completando aí 41 anos de existência. Muito obrigada, pastor. Pastor Hamilton. E em extensão a todos os pastores que estão conosco aqui hoje, e em extensão aos pastores que moram no nosso coração, que pastorearam a nossa igreja, alguns já estão na glória, e nós nos sentimos muito honrados por todos eles. Então, eu escrevi aqui umas humildes palavras em nome do Ministério Elos, que é o Ministério Infantil da nossa igreja, das nossas ovelhinhas, das suas famílias e de toda a nossa equipe de voluntários, de professores. Nós louvamos ao Senhor por sua vida, pastor Hamilton, pela sua família, por este tempo em que o temos como nosso pastor, porque você, pastor Hamilton, é a prova do cuidado de Deus para conosco. Você, com seu sorriso, seu olhar amoroso, seu abraço carinhoso, suas palavras de encorajamento, sua orientação sempre sábia e prudente, são para nós um pastoreio muito precioso. Deus caprichou muito em você, pastor. Seremos sempre gratos a Deus por sua vida. Obrigada, tá, Venância, porque é ela que dá essa força. E eu sou suspeita para falar, porque temos uma história de amizade muito antiga, um carinho, e a sua história se mistura com a história da nossa igreja. Então, nós só temos a agradecer a Deus, que Ele continue cuidando de você, continue cuidando de todos os pastores aqui, das igrejas representadas, né? E os pastores fazem uma diferença muito grande na vida das igrejas, das ovelhas, desse nosso país. Deus cuida de nós através da vida de vocês. Muito obrigada. Como é que a gente continua falando depois de uma palavra bonita igual a sua, Cris? Mas como nós temos que... Cada um está fazendo um segmento, eu gostaria de expressar minha gratidão imensa ao pastor Hamilton, imensa. Eu tenho aprendido muito, eu particularmente tenho aprendido muito, muito mesmo com ele. E o pastor Hamilton veio no momento assim, Deus já tinha planejado isso para a nossa igreja, né? Todo o processo, o pastor Hamilton já estava separado, era propósito de Deus trazê-lo para viver esse momento, dirigindo a nossa igreja, nos ensinando, endireitando situações que precisavam ser arrumadas. E eu falo sempre que os bastidores é bem difícil de viver, né? É muito confortável, às vezes, para a igreja estar... chega, participa, se envolve ali em muitas coisas, se alegra e vai embora. Mas os bastidores têm muitas situações difíceis que precisam ser resolvidas, e o pastor Hamilton foi um presente de Deus para esse momento, né, que nós estamos vivendo, tanto antes da pandemia, como agora no período da pandemia. Então, eu quero, em nome da igreja da PIB Universitária, pastor, dizer
do meu carinho, do meu respeito, de vê-lo, ver o zelo que o Senhor tem por todas as coisas. Às vezes, uma coisinha, uma palavra que não foi bem colocada, o pastor vai lá e precisa que isso seja modificado, tratado, consertado. Então, a gente está aí na certeza de que as coisas que estão acontecendo com a PIB universitária, em tudo a gente vê a mão poderosa de Deus orientando o pastor para nos orientar, né? A Venância, esses dias, falando numa palavra, a palavra dia de semana, dos cultos de oração, ela falou sobre o cuidado do pastor, né? Aquele cajado que o pastor carrega, né? Para juntar ali as ovelhas, ele faz uma curva, né? E aquela curva é para pegar, resgatar a ovelha que caiu, ou está ferida, está triste, né? Ela vai lá com aquela volta ali aquela curva que tem no cajado, e ali ele resgata. E eu imagino o pastor assim, agindo dessa maneira, preocupação com as ovelhas que estão afastadas, as ovelhas que têm faltado, e esse zelo, esse cuidado tem feito a nossa igreja ficar assim, se apegar muito ao pastor, né? E realmente Deus caprichou uma PIB universitária nesse momento aí, ter um pastor como o pastor Hamilton. Que Deus continue abençoando sua vida. E Venância que tem sido essa mulher forte, corajosa também, que está ali nos momentos das viagens, né, Venância? Pastor, o senhor vai sozinho? Não, Venância vai comigo. Venância, você vou com ele. E eu já tive a oportunidade de conversar com ele já altas horas da noite, na estrada. Pastor Hamilton falou, estou saindo de Campos agora, meia-noite. Pastor, pelo amor de Deus, não vem embora não, pastor, está chovendo. Tá bom, então a gente vai ficar por aqui. Então, assim, coisas que a gente vê que não mede esforços para fazer a obra do Senhor, e isso, para a nossa igreja, vai marcar profundamente o zelo de um pastor pela igreja, o zelo de um pastor pelas ovelhas. Então, que o Senhor Deus abençoe muito a sua vida, pastor. Te dê muita saúde, muita vontade de servir a esse Deus que a gente sabe que é o nosso refúgio, como o pastor Robério falou, nesses momentos tão difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, que o Senhor esteja aí com a sua força fortalecida no Senhor, tá bom? E a gente, depois de passar pela palavra desse monte de gente boa aí que o senhor fala que a igreja tem, a gente vê que tem, fica difícil de falar alguma coisa para o Senhor, tá bom? Mas o abraço profundo da nossa igreja para o Senhor, tá bom? Vamos orar? Eu preciso primeiro dizer obrigado, tá? Obrigado. Tá bom. Obrigado a vocês três que são ilustríssimas, vocês são brilhantes. E ao orar, agradeça pelos pastores que estão aqui, ao pastor Robério. Pastor Robério, eu agradeço muito a Deus por sua vida, pela vida de Vista Ensina, pela vida de Ana, pela vida do Abraham e pela vida de Helen também. A família do pastor é extraordinária. Gente, é uma família muito bonita. Vamos orar agradecendo também pelos pastores e pela vida dele aqui. Obrigado, tá, queridos? Ó, amo vocês, ó, coraçãozinho para vocês aqui. Amo muito. Deus caprichou em vocês. Deus caprichou em você muito, 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 muito. Não se esqueça da contrapartida. Continuem caprichando nas coisas de Deus. Obrigadíssimo, tá, queridos? Obrigado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo culto que tivemos oportunidade, Senhor Deus, de prestar a Ti, pela palavra trazida aos nossos corações, Senhor Deus, que foi preparada e colocada no coração do Teu servo, Pai. Obrigado. Muito obrigada pelos louvores que foram possíveis nós estarmos cantando para agradar ao Senhor, ó Pai, para exaltar o Teu santo nome. Agora, Deus, nós queremos Te agradecer
por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor, pelo Senhor ter colocado nesse momento da PIB universitária, Senhor, o pastor Hamilton para estar conosco, Senhor. Muito obrigada pelo cuidado que ele tem com a tua igreja. Muito obrigada pelo amor que ele tem às ovelhas. Muito obrigada pela direção que ele tem dado à tua igreja. Nós cremos, ó Pai, que ele tem pedido a ti, que ele tem se colocado diante de ti, pedindo a direção. E ele tem passado, Senhor Deus, a tua igreja tem visto e tem entendido aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Que ele possa, a cada dia, Senhor Deus, ficar na dependência do Senhor. Que ele possa, Senhor Deus, a cada dia viver uma vida que agrade ao Senhor. Que ele continue sendo, Senhor Deus, um bom esposo, um bom pai, e que ele possa, Senhor Deus, a cada dia refletir a luz de Cristo na sua vida. Nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor o sustente nesse trabalho que é tão incessante, Senhor Deus, na Convenção Batista Fluminense, Senhor. Que ele possa ser a cada dia abençoado por ti. Dá a ele, Senhor Deus, o renovo necessário para esse trabalho. Lembramos-nos, ó Pai, também daqueles pastores que passaram pela PIB universitária, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a vida de cada um, que eles possam sentir-se animados pelo teu Santo Espírito para continuar o ministério que o Senhor colocou na vida de cada um deles, Senhor. Agora, Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Ronaldo, que tem estado conosco, Senhor. Nós queremos te agradecer porque ele tem estado atento, Senhor Deus, aos cultos, tem participado com a sua família. Obrigada, Deus, porque mesmo passando por momentos tão difíceis como vimos que ele passou, ele não deixou de estar cultuando a ti, Senhor. Dá a ele a cada dia o desejo de te servir, que ele possa ser pastor que agrade o teu coração. Obrigada pela vida do pastor Robério, Senhor, por essa palavra, Senhor, e por esse ministério que ele tem desempenhado, que ele possa continuar sendo abençoado por ti, que sua família, Senhor Deus, seja cada dia abençoada por ti. Continua, Senhor Deus, com os teus filhos. Muito obrigada, Pai, muito obrigada pelo capricho que o Senhor tem tido com a PIB universitária e na vida também de todos os pastores. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tenhamos uma semana abençoada. Na quarta-feira é o dia do aniversário da nossa igreja, dia 17. Nós estaremos recebendo o pastor Diego Bravin. Vamos convidar outras pessoas, amigos e familiares. O link já está disponibilizado lá no Facebook da igreja, no WhatsApp da igreja. Então, vamos convidar outras pessoas, né? A gente falou que é o desafio das telinhas. Hoje a gente tem 45, algumas com 2, 3, 4 pessoas, né? E aí dá um total muito maior. Nós vamos fazer um desafio da gente convidar mais um para na quarta-feira, no dia do aniversário, a gente ter nossos familiares aqui participando também deste culto de louvor ao nosso Deus. Amanhã o pastor Ronaldo estará dirigindo o culto das 6 horas, né? Então, vamos participar, aqueles que puderem. E nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes, os visitantes do Facebook. Aqui nós observamos que a gente tem o irmão Jonatas Nascimento e a irmã Damares, a sua esposa. Nós temos o pastor Robério, que participou com a gente do culto. O pastor Ronaldo, que já nem é mais visitante, ele já é nosso, né? Já tem acompanhado, estado com a gente nesses dias todos. Né? E se a gente deixou de falar algum nome aqui, alguma pessoa, né? Sintam-se abraçados pela PIB universitária e voltem outras vezes, né? Assistam tanto pelo Facebook como pelo nosso aplicativo do Zoom, né? Estejam à vontade para poder participar, né? Que todos tenham uma semana abençoada. E vamos agora para os nossos cumprimentos. Pastor Hamilton, quer falar mais alguma coisa? É só agradecer, pastor Marcelo Beltrão e Sérgio Rosa também estão conosco no Facebook. Ah, tá. Então, obrigado, meus amigos. A todos. Obrigado a Tchau, todos. gente. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de Boa todos vocês. semana, boa semana para todos. Boa semana. Boa semana, Boa irmão. noite, meus irmãos. Deus abençoe. Bem. Boa noite, boa semana para todos. Abençoada, queridos. Vamos dar boa noite? Boa noite. Até amanhã, Jonatas.
abençoe. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite, Damares. Donatas Nascimento. Semana abençoada, querido. Deus abençoe. A família bonita lá, Belardo. Olha lá, tia Cris. Que legal. Boa noite. Que legal. Ah, que linda família. Olha a aglomeração, hein? Olha a aglomeração. Todo mundo de máscara. No hospital. Muita gente boa aí. Graças a Deus. Boa noite, Miriam. Está assistindo do hospital, de novo. Ué, o que houve? Pois é. Ela precisou retornar para um probleminha lá, que depois a gente vai explicar. Tá bom, irmão? Tá ok. Cadê? Deus cuide aí. Tá?